a Ti esse culto, nós queremos dedicar a Ti os nossos corações, nós queremos dedicar a Ti, Senhor, a nossa canção, o nosso louvor, a adoração dos nossos lábios, Jesus. Ah, Senhor, Tu és precioso, Senhor, nós amamos a Tua presença, nós amamos ao Senhor e nós cantaremos esse amor. Vem nesse lugar e enche esse lugar. Vem nesse lugar e enche a minha vida, Senhor. Vem nesse lugar e enche esse lugar. Yeah. Vem nesse lugar e enche a minha vida. Tu que estás assentado sobre os querubins, Jesus, Tu que estás entronizado em meio aos serafins, poderoso Deus, Tu que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, estás entronizado, Tu que estás entronizado sobre os louvores do seu povo, poderoso Deus, Tu que estás aclamado por Tua igreja. E enche a minha vida, Senhor. Vem, 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 nós chamamos. Tu que estás assentado sobre os querubins, Jesus, Jesus, Tu que estás entronizado em meio aos serafins, Tu que estás aclamado por anjos,
estás assentado sobre um trono de glória, poderoso Deus, tu que estás entronizado sobre os louvores do seu povo. Que estás aclamado por tua igreja, vem nesse lugar, vem nesse lugar e enche esse lugar, oh enche, Senhor. Vem nesse lugar, oh vem, oh vem, oh vem, e enche a minha vida, Senhor. Vem nesse lugar e enche esse lugar. Esse lugar e enche a minha vida, Senhor. Vem que eu quero te tocar, vem que eu quero te abraçar, vem que eu quero me entregar, vem que eu quero derramar minha adoração a ti, a minha adoração a ti, minha devoção a ti. Vem nesse lugar, A minha reverência a ti, a minha devoção a ti, o meu amor a ti, Jesus. E enche a minha vida, Senhor. Vem nesse lugar e enche esse lugar, enche esse lugar e enche a minha vida, enche, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, recebe a primazia, Senhor Jesus, és adorado, entronizado aqui. O que nós não podemos fazer é aquilo que tu fazes. O que nós não podemos fazer é aquilo que tu fazes. O que nós não podemos fazer é aquilo que tu fazes, absoluto, absoluto. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos
só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Tu fazes aquilo que não podemos fazer, fazes aquilo que não podemos fazer. Deus do impossível, Deus de milagres, fazes aquilo que não podemos fazer, fazes aquilo que não podemos fazer. Deus do impossível, Deus de milagres. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse que nos arrebatou? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse que nos arrebatou? Primeiro, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? O amor de um Pai bondoso, misericordioso. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Vem nesse lugar e enche esse lugar. Oh, amado Jesus, vem nesse lugar e enche a minha vida, Senhor. Vem nesse lugar e enche esse lugar. Nós precisamos da sua presença, Jesus. Vem nesse lugar, ó vem, ó vem, ó vem e enche a minha vida, Senhor Jesus. Sim, Senhor. Que amor é esse que nós não conseguimos dimensionar na nossa mente racional e humana? Que amor tremendo é esse? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, Jesus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Sim, Senhor, nós chamamos, Pai bondoso, misericordioso, gracioso, presente em nossas vidas, um Pai presente, um Pai que não abandona. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não abandona. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o coração e o Senhor ama os seus filhos. Obrigado, Senhor.
afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Somos sua herança. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Quando eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe, o Senhor me amou e me escolheu e soprou fôlego de vida e fez planos e projetos pra mim, tão numerosos que eu não consigo contar. Como não corresponder a esse amor? Como não corresponder ao amor do Senhor? Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele, somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama.
livramentos, quanta graça, quanta provisão. Oh, eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas. Ah, quanta misericórdia cada manhã sendo derramada sobre mim. Quanta misericórdia todos os dias sendo derramada sobre mim. Quanta paciência, longanimidade de um Deus tão grande. Oh, eu sei que me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Eu sei. Me ama. Amém. Se você trouxe seu dízimo e sua oferta como uma atitude de adoração ao Senhor, pode trazer aqui à frente. A chave Pix também está no telão. Traz com esse mesmo espírito de adoração ao Senhor nesse momento. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Amém, glória a Deus. Vamos chamar as crianças aqui na frente. Vamos orar aqui por elas. E vamos agradecer pelo suprimento. Senhor, nós queremos te dar graça pela tua fidelidade, pelo teu amor na casa do pão e nas tuas igrejas aqui na terra. Continua abençoando a casa dos teus servos, Senhor, trazendo suprimento a cada dia. Toma conta das crianças, que elas possam crescer em novidade de vida, que elas possam conhecer mais e mais a tua palavra a cada sábado, que elas possam se encher da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vou orar aqui pelo pregador da noite. Louvado seja Deus. Senhor, nós queremos agradecer a tua bondade nas nossas vidas, mas nós queremos te dar graça pela vida do teu servo. Senhor, tu conheces o Fernando melhor do que nós. Nós queremos entregar hoje uma oferta maravilhosa, que é a vida do teu servo, nas tuas mãos, que o Senhor possa usá-lo, que não seja o Fernando, mas seja o teu Espírito, trazendo alimento, o alicerce para as nossas vidas. Enche o teu servo da novidade de vida a cada dia. Enche ele com a tua sabedoria, enche ele com o teu poder sobrenatural, para que ele possa crescer mais e mais na tua presença. Toma a vida do teu servo agora e faz ele viver o melhor que está em ti. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém, irmãos? Hoje nós temos aqui uma visitante especial, minha amiga Renata, lá da Unimed. Ela é da Nova Aliança, né? E ela veio nos visitar hoje. Amém. Queria que nesse momento você colocasse a sua expectativa no Senhor, porque o Senhor, quando estava gerando essa palavra em mim, Ele começou de uma forma muito especial, e eu sabia que tinha algo para ser liberado aqui para nós.
né, para quem ouvir essa palavra também, mas muito para nós também aqui da Casa do Pão, do Centro Profético. E eu comecei na segunda-feira retrasada, durante um turno de adoração, eu comecei a ouvir o Espírito Santo soprar no meu ouvido um salmo, e eu comecei a ouvir isso, e a seguinte palavra: quão amáveis são, a seguinte frase: quão amáveis são os teus tabernáculos. Salmos 84, você pode abrir comigo, por favor? Salmos 84, do versículo 1 até o 12. Eu pedi para nem projetar aqui os versículos, para a gente ter esse hábito de procurar também, né? No celular, na Bíblia. Salmos 84, de 1 ao 12. Amém? Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos seus átrios, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Se a sua versão estiver diferente, tá? Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles aparece em Sião diante do Senhor. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os seus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Você pode ler comigo esse último versículo, mesmo se tiver em outra versão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Quando eu comecei a cantar essa canção espontânea aqui no turno de adoração, toda segunda-feira, às 20h30, é um lugar de fluir com mais liberdade na adoração profética, o turno de adoração e intercessão, e o Senhor me levou a ministrar esse cântico. Eu sabia que eu estava cantando sobre nós, eu sabia que eu estava cantando sobre essa estação, e me chamou a atenção sobre o Vale de Baca, e eu fui procurar sobre ele. O Vale de Baca significa literalmente o Vale do Choro. Quando os salmistas aqui, é provável que tenha sido os filhos de Corá, quando ele escreveu esse salmo, um dos filhos, né? Ele estava falando sobre uma situação da alma mesmo. E ele estava usando como referência um vale. Eu pesquisei e não tem um local geográfico para esse vale. Em Jerusalém, ali em Israel, tem vários vales realmente, né? Vários locais que para chegar em determinado local, nos tempos antigos, precisava passar por vales entre morros, né? E talvez ele estava se referindo a isso também, mas dá para entender perfeitamente que o Senhor faz a referência à alma, né? Nesse caso. O choro, o vale do choro, vale do pranto no original hebraico. Ele também é associado à árvore balsameira, que verte seiva, que parece
uma lágrima. Então ele estava falando aqui, também se referindo à árvore, né? Que durante a passagem nesses vales, elas soltavam seiva, que era como se fosse lágrimas. E o Senhor simbolicamente permitiu esse salmo, né? Inspirou esses salmos para mostrar, fazer uma referência à nossa alma mesmo. O fato é que todo cristão passa pelo Vale de Baca. E você sabe que eu estava conversando com o Senhor, eu falei, Deus, mas vale, deserto, tanta coisa que o crente passa. Olha, é difícil ser crente, né? Mas o Senhor falou, o deserto é um lugar de tratamento, é um lugar de provação, mesmo. Às vezes é uma estação, é um tempo específico que nós passamos pelo deserto e nós ficamos presos ao deserto. É um lugar de passagem, mas às vezes que demora. São situações da vida que a gente não consegue explicar. Pela nossa lógica humana, a gente fez tudo certo. Pela nossa lógica humana, a gente foi fiel ao Senhor. Alguns de nós somos crentes velhos. Alguns de nós teve o prazer de não se desviar dos caminhos do Senhor. Alguns de nós não se desviou no mundo, mas se desviou dentro da igreja, né? Também, deixando a presença de lado. Mas de fato o deserto é um lugar de tratamento um pouco maior. Ele tira as nossas imperfeições. O deserto é um lugar onde a gente desce para a casa do oleiro e ele começa a mexer e dói e a gente fica em crises, né? Mas o vale não. O vale é um lugar só de passagem. O vale é um lugar onde no caminho do propósito que o Senhor tem para mim e para você, a gente passa por lugares onde o choro dura uma noite. A gente passa por lugares onde parece que vai empacar. Parece que não tem passagem livre. E quando a gente está passando pelo vale, não adianta fugir do Senhor. Muitas vezes a gente quer se esconder. Mas em Salmo 139, não precisa abrir do 7 a 10, diz assim, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer do inferno a minha cama, eis que ali tu também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não tem como fugir do Senhor. Não dá para usar máscaras passando pelo vale. Vem para fora aquilo que é. Vem para fora a murmuração. Vem para fora a falta de fé. Vem para fora quem nós realmente somos. O salmista encontra um lugar certo para passar pelo vale, mas ele encontra um lugar certo para transformar o vale em um lugar de bênçãos. Ele nos deixa a chave para isso. 3 coisas chamam a minha atenção. A casa de Deus. Ele fala que até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Mais vale um dia nos teus atos, na tua casa, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. A casa do Senhor, quando a gente está passando pelo vale, a gente fica também às vezes um pouco desmotivado. Dá vontade de faltar no culto.
E não que o culto tenha que bater cartão, não é isso. Mas a nossa carne, a nossa mente, a nossa alma, ela deseja desesperadamente um escape, uma fuga. E aí a gente começa a não querer buscar a presença do Senhor, então começa a dar preguiça. É mais fácil chorar, é mais fácil reclamar, é mais fácil achar que Deus está contra você, é mais fácil achar que Deus está fazendo algo que não vem de encontro com a sua necessidade. Mas a presença do Senhor, os atos do Senhor é o segredo de passar pelo vale e transformar ele em um lugar de bênçãos. A presença, a própria presença do Senhor é o lugar que nós precisamos correr quando a gente está passando pelo vale. Porque a presença dele nos sustenta, a presença dele nos enche, a presença dele nos dá esperança, a presença dele restaura as mazelas da nossa alma, a presença dele nos faz enxergar de uma forma diferente o problema, a situação, o vale. Não, eu não posso fugir do Senhor, eu tenho que correr para ele. É isso que o salmista diz. E a terceira coisa que faz transformar o vale em bênçãos é a fé. A fé no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Em Filipenses 4, 6 ao 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Transformai em súplicas e ações de graça, atos de gratidão, palavras de gratidão, adoração. Adorar no meio do vale é uma ação de graças, é uma ação, uma atitude de gratidão ao Senhor, de confiança. Mesmo chorando, o justo faz brotar fontes. Aqui, no verso 7 diz: vão indo de força em força. Eles passam pelo vale, mas não ficam perdidos. A chuva vem para trazer bênçãos quando confiam no Senhor. Ele termina esse salmo dizendo: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança. Meu irmão, é fácil confiar em Deus quando tudo está bem, né? É fácil confiar em Deus quando a gente tem todas as respostas. É fácil confiar em Deus quando a gente entende a nossa compreensão humana, consegue discernir o que está acontecendo, onde a gente está entrando, qual o terreno que a gente está pisando nessa nova estação. Mas quando o Senhor se cala, quando o Senhor não dá respostas, e Ele não precisa dar, Ele é Deus, Ele dá a resposta a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Muitas vezes o silêncio de Deus já é uma resposta para nós. Quando o Senhor... Quando o Senhor convoca o nosso coração para confiança, nós precisamos responder com fé. Quando nós respondemos com fé,
Ele vem e nos fortalece a cada passo. Meu irmão, eu creio, vocês vão entender por que eu estou passando por esses salmos e eu vou entrar em uma outra vertente. Mas eu preciso passar por ela porque algumas pessoas aqui estão saindo do vale. É isso que o Senhor colocou no meu coração. Alguns já estão saindo do vale. Mas nós precisamos entender o que acontece no processo. E quando nós confiamos no Senhor, o que acontece no fim. Então, se você ainda está passando pelo vale, não desista do vale. Não desista no vale. Deus está contigo no caminho, há fontes preparadas para você. Aqui o salmista diz que o sol e o escudo é o Senhor. O Senhor é o sol que ilumina o caminho escuro no vale. Ele é a luz que dirige os passos. A palavra do Senhor é a luz para o nosso caminhar e nós precisamos crer. Porque se a gente só ouve, só lê e não crê no que ela diz ao nosso respeito, nós andamos ansiosos com todas as coisas, como os ímpios. Nós andamos preocupados com a nossa vida terrena mais do que com o propósito eterno de Deus para nós. Salmo 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa é a palavra. Meu irmão, o desejo de Deus, Pai, na palavra há tantas promessas de bênçãos, há tanta promessa de bênção para os justos. Os filhos serão frutíferos. Há tantas promessas para nós. E muitas vezes quando a gente está passando pelo vale, a gente, ao invés de se apegar às promessas, confiar nas promessas, a gente prefere se lamentar. A gente prefere confiar no que a gente está vendo com os nossos olhos carnais. Não, eu não vejo a situação mudando. Eu queria que fosse diferente. Eu queria que fosse assim, assado. Mas olha, eu não vejo o que Deus está fazendo. Alguma coisa está errado. Ou eu estou em pecado, ou alguma coisa aconteceu. Mas na verdade, às vezes não é nenhuma questão de pecado. Às vezes é uma questão de gerar fé e confiança no Senhor. Aqui, o Vale de Baca simboliza também árvores, e eu não posso me esquecer. Jeremias, se você puder abrir 17, a partir do verso 7 e 8. Jeremias 17, 7 e 8. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Esse é o nível de confiança que o Senhor está pedindo para nós. Você tem fé o suficiente para entender que aquilo que ainda não aconteceu na sua vida, a cura que ainda não aconteceu na sua vida, a restauração que não aconteceu na sua vida, a bênção que você pede para o Senhor e que não aconteceu na sua vida, nesse período de sequidão, se você confiar no Senhor com todo o seu coração e com toda a sua força, ainda em meio à sequidão, você vai gerar frutos? Você consegue confiar nele a ponto de entender que aquilo que ele não fez na sua vida não te impede de gerar frutos? Que em meio à sequidão você vai gerar frutos, sim. E são frutos eternos. Eu acho muito legal, muito engraçado. Felizmente,
O Senhor nos compara com árvore, né? A árvore tem vida. Ele não nos chama de postes. As árvores, elas dão os seus frutos a cada estação. As árvores frutíferas, né? Elas dão as suas folhas nas estações certas. E quando o Senhor traz a nós essa comparação, Ele está dizendo: em cada estação, eu sei o que eu tenho para você. Em cada estação, eu sei o que você precisa. Eu não te abandono, eu não te deixo. Eu sei. Essas árvores foram vistas por Ezequiel. Na visão do trono, elas ficam junto aos rios. E elas dão frutos em cada estação. E suas folhas servem para cura e restauração das nações. Somos nós. Essas árvores foram vistas em Apocalipse, por João, em Apocalipse 5. Elas estão lá, representadas no trono, diante do trono, no rio do Senhor. E esse rio desce, como Ezequiel viu, e vem sobre nós, através do sacrifício de Jesus. E é por isso que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Nós não somos filhos bastardos, nós não somos jogados à sorte, nós não somos deixados de lado, nós não somos aqueles que o Senhor desconsidera, nós não somos aqueles que o Senhor não tem prazer em realizar os sonhos do coração. Pelo contrário, o Senhor realiza os sonhos e sonhos ainda maiores. É maior do que a gente pode imaginar, é maior do que a gente pode dimensionar. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Jesus viveu a plenitude da confiança no Pai, tanto que ele reproduzia tudo que o Pai fazia, ordenava. Jesus é a expressão perfeita da confiança. Ele sofreu calado, morreu como um cordeiro, pagou o preço de sangue. Ah, você não está padecendo tanto que você pensa, não, meu irmão. Eu não estou padecendo tanto que eu penso, não. Ele pagou o preço. Ele já padeceu as minhas dores, as suas dores, as nossas enfermidades. O que nós estamos passando é transitório, é temporário. Mas o Senhor pode transformar isso em bênção, ainda que Ele não nos deva explicação. Ele não nos deve explicação. Mas além de Jesus, tem uma pessoa, um irmão na palavra, que representa muito essa confiança, essa fé, que é Abraão. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Abraão, ele recebeu a palavra que ele ia ter uma geração muito numerosa, como as estrelas do céu e as areias do mar. E a Bíblia fala que ele creu nessa palavra. Em Gênesis 15:6 diz assim: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Quando Abraão creu no Senhor, que ele teria uma geração numerosa, que ele seria pai de multidões, foi imputado por justiça. Então você pode entender que no Velho Testamento, na Antiga Aliança, porque Abraão creu, porque ele teve fé, ele acessou a graça antes de Jesus vir. Eu sei que é profético teologicamente, porque tudo aponta para Cristo. Então Abraão recebeu a imputação por justiça. Deus era a justiça dele, então não eram as obras dele mais. Mas o Senhor imputou justiça por conta da fé de Abraão. E ele se tornou pai de todos os crentes. E é engraçado tanto que ele creu no Senhor, que
rapidamente, passando por tudo que ele passou, um senhor de idade com a esposa de idade, quando o Senhor veio falar com eles, Sara riu, né? A palavra diz. Abraão creu no Senhor. Ele continuou crendo. Em Gênesis 15, 6, no versículo 14, o Senhor pergunta para Sara: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele lhe disse: não diga isso, porque você riu sim. Você consegue imaginar? Para a gente lendo as histórias da Bíblia, a gente começa a pensar muito genérico, né? Nossa, que fácil. Mas se você pensar na cronologia, Abraão, um senhor de 90 e tantos anos, Sara, uma senhorinha, e Deus chega e fala assim: você vai ter um filho. E eles precisam crer. Só que isso não é a chave total de tudo isso. Acontece que o Senhor falou lá atrás, quando lhe foi imputado por justiça, que ele seria pai de multidões, que ele seria pai de uma grande geração, de uma numerosa geração. E esse homem, ao longo da vida, passa por uma situação de ter uma esposa estéril, por longos anos. Você consegue imaginar o que se passou na cabeça de Abraão? Bom, a Bíblia não fala que ele questionou, mas a gente questionaria, certo? Esse homem teve tanta fé na palavra do Senhor, no que o Senhor pedia, que quando ele foi oferecer o seu filho como sacrifício, ele não murmurou, ele não questionou, ele subiu com o filho como sacrifício. Esse é o nível de fé do nosso pai Abraão. Você pode abrir comigo em Hebreus 11, por favor? Do versículo 8 ao 17. Normalmente eu sou muito profético para pregar, né? Mas hoje eu quero palavra. Hebreus 11, a partir do verso 8. Paulo falava muito sobre Abraão, né? Vamos ler? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar onde havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu poder para conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidões como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido a completude das promessas. Mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar para ela. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus,
porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé também ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Assim, em Gálatas 3, versos 6 ao 9, se você puder abrir logo à frente. Gálatas 3, do 6 ao 9. Amém? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Nós, os gentios, que recebemos o Senhor Jesus e vivemos por fé, nós somos considerados filhos de Abraão, benditos com Ele. Se você puder abrir agora em Romanos 4, do 1 ao 9. Eu preciso ler isso com você para você entender a centralidade da mensagem. Romanos 4, a partir do versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, e sim a graça, né? Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Abraão viveu o cumprimento da graça antes do sacrifício de Jesus, pela fé. Tiago 2, do versículo 20 ao 23, já estou finalizando as leituras. Tiago 2, do 20 ao 23. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Amém? Abraão é um exemplo de fé. Abraão é um exemplo de quem perseverou na confiança do Senhor. Abraão é um exemplo de quem creu com certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que ele esperava. Ele não duvidou. Ele creu até o fim. Ele está entre os heróis da fé. Muitos deles não receberam a completude das promessas.
mas a confiança e a fé fizeram deles exemplo para todos nós crentes. Meus irmãos, às vezes por tão pouco nós deixamos a fé, nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para os problemas, nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos para aquilo que o Senhor fez e para aquilo que Ele não fez, e depositamos a nossa confiança na visão terrena dos nossos olhos, e depositamos a nossa confiança não no Senhor, mas naquilo que nós achamos que Ele deveria fazer. Porque não me cura? Porque eu continuo assim? Porque ainda não mudou a minha realidade? Eu estou orando há tanto tempo. Por quê? Por quê? Oh, Deus de misericórdia. Perdão, Senhor, pelas vezes que fomos e somos tão presunçosos, imaturos. Queremos as respostas, não nos conformamos. Quando na verdade, passando pelo vale, nós mesmos somos transformados. Quando passamos pelo vale em fé, as situações ao nosso redor são transformadas. Talvez aquilo que você pede possa vir agora, amanhã, porque Deus tem poder para isso. Se você crer, você vai falar para aquele monte, ó, vai, do tamanho do grão de mostarda. Se a sua fé for pequenininha assim, do tamanho do grão de mostarda, você vai falar para o monte, ó, se dirige daqui e vai para aquele lado. Sabe o que é isso? Se você tiver fé realmente, se eu tiver fé realmente, se eu exercitar a minha fé no Senhor, eu vou dizer para esse monte, sai daqui e vai para ali. Sabe o que Deus está querendo dizer? Você vai mudar a realidade. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, se você sair do seu ser, homem, imperfeito, incrédulo, se você sair desse lugar de falta de confiança e você assumir a palavra do Senhor, as promessas do Senhor como verdade absoluta, não importa o que eu estou passando, eu creio no que Ele me falou, eu creio que meu futuro é bom, são planos, pensamentos bons para mim, eu não sei o que é bom para mim, mas Ele sabe. Se você fizer isso, a realidade ao seu redor vai mudar. As pessoas ao seu redor vão mudar. As circunstâncias ao seu redor vão mudar. E sabe, talvez ela não mude do seu jeito e do meu jeito. Talvez ela mude de um jeito diferente, porque Deus é Deus. Ele faz as coisas conforme Ele deseja. Ele é absoluto, um Pai bondoso, misericordioso. Mas Ele continua sendo Deus. Ele faz as coisas de acordo com o querer dEle. Até o nosso querer e o efetuar vem dEle. Ah, meu Deus. Se a gente soubesse, se a gente entendesse, tanta coisa seria diferente. Sabe que eu penso que se nós, e eu me incluo nisso, se nós tivermos a fé, o exercício da fé, ao ponto de transpor as barreiras da incredulidade, nós vamos ver curas, milagres, provisão, presença de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E nesse lugar, se nós cremos nisso, só isso, nesse lugar, assentados com Cristo na região celestial, nós vamos acessar os lugares escondidos nele, nós vamos acessar o poder, a virtude que há nele, nós vamos acessar o reino e fluir no reino do Senhor. Apenas se nós cremos que nós estamos assentados com Cristo, e não somos nós, não são as nossas obras, não é pelo nosso mérito,
plano, não é porque nós somos bons ou deixamos de ser, é porque Ele pagou o preço e nos colocou assentado com Ele à direita de Deus Pai. Se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, as nossas reuniões não estariam tão frias na igreja brasileira, cheia de dedos, cheia de homens, cheia de dogmas, cheia de estruturas, vazias da presença do Espírito Santo, muitas vezes, vazias do poder de Deus sendo derramado, vazias dos milagres em abundância. E aí nós ficamos como aqueles que comem as migalhas debaixo da mesa, e nós nos conformamos com, aconteceu, Deus falou aquele domingo, em 2023 comigo, eu vi uma pessoa sendo curada lá em 2013. Não. Aqueles que entendem que estão assentados com Cristo, eles realizam as coisas sobrenaturais. Os milagres seguem os que creem. O poder de Deus se estabelece naqueles que creem. Nós precisamos crer urgentemente. Nós precisamos sair desse lugar de embaraço na mente, onde nós conseguimos ver apenas as circunstâncias terrenas, mas nós não conseguimos ver que o Espírito Santo de Deus já foi derramado e Ele se move no meio de nós com poder e autoridade, trazendo a autoridade de Cristo, que é o cabeça. Sim, Deus pode fazer quando Ele quer, sim. Ele pode vir quando Ele quer, sim. Mas muitas coisas continuam do mesmo jeito, porque nós não temos fé. Muitas coisas na nossa vida, nas circunstâncias ao nosso redor, continuam da mesma forma, porque nós não geramos fé nas promessas do Senhor. Quando nós temos fé, não resta espaço para lamentação. Não resta espaço para as dúvidas, não resta espaço para as nossas frustrações, porque a fé não deixa espaço. A fé não deixa espaço para a incredulidade. A fé levanta como filhos de Abraão. Nós precisamos ser gerados em fé, porque nós fomos gerados nele. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não há impossíveis para Deus. O poder de Deus é manifesto onde há alguém que crê. Ah, mas eu busco tanto o Senhor. Ah, mas eu oro tanto, mas eu jejuo tanto. Mas se não tem fé, a fé sem obras é morta. Se não tem fé, você vai continuar buscando apenas. Mas para acessar os lugares escondidos, para acessar os lugares espirituais, nós precisamos ter fé. Para acessar os lugares onde o Senhor manifesta a sua glória, a sua presença, nós precisamos de fé. Para viver o cumprimento das promessas, nós precisamos de fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Não dá para viver como Tomé. Eu só vou ter fé quando eu ver, quando eu pegar, quando acontecer, eu vou crer que Deus é Deus. Não mais. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. É caminhar crendo que Deus pode fazer o que nós não podemos fazer, que Ele pode acessar aquele que a gente não consegue acessar.
E quando eu ministrei aquela canção espontânea sobre os Salmos 84, eu entendi que o Senhor não está dando uma sentença para nós. Passem pelo vale de Baca. Alguns do Senhor têm tirado esses dias do vale. Mas a sentença do Senhor é: viva em fé até ver o cumprimento das promessas. Não duvide, não questione, não pergunte. As pessoas não vão te ajudar, as coisas não vão te ajudar. É a sua fé que vai te ajudar, porque a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé está diretamente ligada à filiação. O filho tem fé. O filho consegue confiar. O filho consegue entender os processos, os tempos, as estações e não perder a convicção de que o pai continua sendo pai. Ele continua tendo controle, ele continua defendendo, ele continua protegendo, ele continua cuidando, ele continua guardando. Porque o Pai Celestial não se compara a qualquer um de nós, pais terrenos. Se nós não deixamos os nossos filhos, quanto mais o Senhor. E porque nós não cremos nesse Pai. E porque nós não confiamos nesse Pai. E porque nós não acreditamos que Ele pode fazer em nós e através de nós muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Por que é tão difícil crer que Ele está guardando a nossa casa, mesmo quando nós não vemos as circunstâncias? Por que nós duvidamos? Por que nós questionamos? Se Ele já fez tudo, todo o processo já foi feito na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas maldições. Nós precisamos acessar esses lugares em fé. Tem gente que fala: eu não acredito, uma vez salvo, que o Senhor já levou sobre si todas as coisas. Mas se nós não acessarmos isso pela fé, se nós não declararmos essas coisas, nós não seremos livres das heranças espirituais. Nós não seremos livres das prisões emocionais, porque nós precisamos acessar pela fé. A salvação vem pela fé. É muito pouco acreditar que eu creio que eu sou salvo, glória a Deus, porque tem gente que até disso duvida, gente, e é verdade. Eu conheço crentes que falam: se eu for, para o céu. Ok, nós cremos, mas a salvação, o pacote da salvação, ele é só o começo, mas tem tanta coisa para acessar. Tem tantas verdades eternas, tem tanta bondade e favor da parte do Senhor para nós, e o povo perece por falta de conhecimento, por não acessar, por não ter fé para acessar as promessas. Qualquer vento contrário é motivo para acabar com a força do valente de Deus. Nós somos valentes, nós somos corajosos, nós somos fortes. Nós recebemos a couraça da justiça, o capacete da salvação. Nós não somos filhos abandonados à beira do caminho, nós não somos jogados da mesa para comer as migalhas, nós não somos. Nós somos filhos assentados com Ele na região celestial, junto com Ele, à direita de Deus Pai. Nós já chegamos nesse lugar, nós já acessamos esse lugar. Quando eu estou adorando, uma das maneiras da adoração profética, de entrar nesse ambiente profético na adoração, eu começo a me ver nesse lugar, à direita de Deus Pai, em Cristo.
E eu começo a discernir o que está acontecendo aí. Eu preciso ouvir o que está acontecendo aí nas regiões celestiais. Eu preciso entender o que o Senhor está querendo liberar hoje. E assim eu vou acessando esse lugar. E é assim que nós acessamos, pela fé. Nós precisamos crer, não é uma mentira, é uma verdade. Nós já estamos assentados com Ele. Nós precisamos viver um pouco mais o profundo nele. Nós precisamos viver mais os milagres dele. Nós precisamos viver mais o poder dele sendo derramado sobre nós. Mas nós não viveremos sem fé. Não despreze os pequenos começos. Não venha para esse lugar achando, nós estamos em poucos, e o que Deus vai fazer? Existem promessas sobre nós, e nós precisamos crer nas vidas que o Senhor vai tocar, nas pessoas que Ele vai alcançar. E eu quero ver o poder de Deus sendo derramado. Eu preciso ver as vidas sendo realmente transformadas, não por um mérito nosso, humano, não por estratégias humanas, mas pelo poder de Deus acessado em Cristo, pela fé. Pela fé. Pela fé o morto levanta. Pela fé o paralítico anda. Pela fé, o poder de Deus enche as vidas com o Espírito Santo. Pela fé, nós veremos coisas maiores do que nós vimos, maiores do que nós já experimentamos, maiores, coisas maiores nele. Tem coisas maiores para ser liberada. E nós precisamos nos despir do velho homem. Nós precisamos sair desse lugar de mente medíocre. Nós precisamos sair desse lugar de uma mente que não consegue confiar no básico. Nós precisamos sair desse lugar e nós precisamos acessar os lugares celestiais, onde eu vivo não pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Eu caminho não por como estão as circunstâncias ao meu redor, mas eu caminho por quem está cuidando da minha vida. Eu creio que Ele é poderoso para me levar ao propósito, ao centro da vontade perfeita dEle. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos nisso. Amém? Pode ficar de pé, por favor. Como nós estamos em poucas pessoas, a não ser que você não queira, você pode apagar a luz, por favor, João? Para nós. A não ser que você não queira, eu queria convidar para vir aqui à frente. Todos os irmãos, quem puder. Se você veio aqui à frente e quiser adorar o Senhor, pode se entregar diante dEle, fazer o seu compromisso com Ele de fé. Se você sentir de orar por alguém, também fique livre para ser bênção na vida de alguém. Já exercita a sua fé, porque essa noite é uma noite de liberação da parte do Senhor. Um novo tempo, uma nova estação, a estação de ver as coisas de cima, a estação de ver as coisas do alto, do lugar que o Senhor nos colocou, da posição que Ele nos colocou, assentados com Cristo nas regiões celestiais, assentados com Ele nas regiões celestiais. Não, eu não caminho pelo que eu vejo, não, eu não caminho pelas circunstâncias, eu caminho porque eu creio no Senhor, eu caminho porque eu creio que aquilo que Ele não fez ainda, Ele tem poder para fazer, que aquilo que Ele não fez ainda, Ele tem poder para fazer. Nada foge do controle do meu amado.
Eu caminho desse lugar do alto, e do alto eu não vejo mais somente as minhas dores, eu não vejo mais somente as minhas frustrações. Aqui do alto eu vejo as promessas, aqui do alto eu vejo a palavra se cumprindo, aqui do alto eu vejo a verdade sendo liberada sobre o meu ser e tomando os meus ossos, a verdade do Senhor, a verdade do Espírito Santo, a verdade da revelação da palavra, as coisas que os homens não conseguem fazer, o Espírito Santo aqui de cima consegue me mostrar, e eu consigo ser pleno, em meio às faltas. Eu consigo ser pleno, completo. A paz que excede todo entendimento enche o meu ser. A paz que excede todo entendimento inunda o meu ser. Porque aqui de cima eu não tenho mais as dúvidas, eu não tenho mais as minhas queixas. Aqui, assentado com Cristo, eu consigo ver numa nova perspectiva, num novo lugar, de uma nova forma. Eu consigo crer que Ele é poderoso. Eu consigo ver virtude saindo, virtude sendo liberada. Eu consigo ver poder de Deus sendo derramado. Eu consigo ver que a cura já está liberada. Eu consigo ver esse lugar aqui de cima, do alto, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu consigo ver que eu não vivo mais como alguém que não tem propósito, mas eu tenho propósito eterno. Aqui nesse lugar eu consigo descansar em meio às guerras do meu coração. Aqui de cima eu consigo descansar, eu consigo confiar nele. Eu consigo, porque eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu consigo ver além das circunstâncias. Eu sei que Ele pode chamar aquele que se perdeu. Eu sei que Ele pode fazer aquilo que Ele precisa fazer. Nesse lugar eu vejo que Ele se importa. Nesse lugar eu vejo que Ele não está em silêncio por estar. Eu vejo que Ele está me tratando. Nesse lugar eu vejo que Ele está me ensinando. Eu vejo que Ele está me forjando para aquilo que está por vir. Eu vejo isso. Eu não sou um filho bastardo. Nesse lugar eu sou um filho que tem uma mesa separada, um anel, uma túnica nova, uma sandália para os pés. Eu consigo ver. Essas são as verdades eternas. Essas são as verdades do Espírito. Essas são as verdades do Senhor para mim. Como é bom confiar num Deus de amor. Como é bom servir esse Deus. Como é bom, como é bom. O teu amor é como um furacão. E eu me rendo de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me
Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Você consegue exercitar sua fé e entender e pensar nesse amor e entender que Ele te ama de fato, que Ele te ama com amor perfeito, que Ele te ama com amor eterno, que Ele te ama como nenhum homem consegue amar. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Senhor, eu quero orar agora, Pai, encerrando esse momento, te agradecendo, Senhor, pelos filhos da fé, pelos seus filhos na fé, aqueles que confiam no Senhor, não se cansam nem se fatigam, correm e não se cansam, subirão como águias com asas. Ah, Senhor, correrão e não se cansarão. Aqueles que esperam, que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião, inabaláveis. Senhor, que os seus filhinhos da fé, nós, Senhor, crentes em Ti, crentes no Senhor Jesus, com Abraão, benditos do Senhor com Abraão, nós queremos, Senhor, declarar uma nova estação chegando, um novo tempo para esse lugar, um novo tempo, Senhor, para essas vidas que estão aqui nessa noite, um tempo de confiança, um tempo de fé extraordinária, Senhor, para aqueles que ainda não têm, libera o dom da fé, libera o dom da fé, libera, Senhor, aumenta as expectativas, aumenta, Senhor, o desejo de viver o cumprimento das Suas promessas. Senhor, aumenta a revelação e o conhecimento da Tua palavra para acessar esses lugares em Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.
nesse mesmo espírito, eu queria chamar aqui à frente, antes de encerrar, o pastor André. João, você consegue acender para nós? Obrigado. Paz, igreja. Eu quero contar um pequeno testemunho, mas eu gostaria que a minha esposa estivesse aqui. Minha esposa. E minha esposa, mais uma vez, se ela me aceitar futuramente, né? Para quem não sabe, né, eu acredito que quase todos sabem, mas para quem não sabe, o Senhor uma vez me deu falou que é mais um dom entre aqueles que Ele tem dado. E esse é de escrever um cordel, né? Para quem não conhece, leitura de cordel, né? Uma cultura geralmente nordestina, né? Porque eu sou pernambucano e eu sempre quis, mas eu nunca consegui. E um dia, na sala de oração, o Senhor falou para mim assim: começa a escrever. E desde esse dia eu não paro, graças a Deus, né? E eu fiz um pequeno cordel, né? E vou citar, né? Espero que vocês compreendam. Agora eu vou fazer aqui algo diferente. Alguns vão se assustar. Aconteceu de repente. Vou falar para essa mulher diante de muita gente. Simone Aparecida, te peço com muito amor. Você quer casar comigo? Foi o Senhor que falou. Peço diante dos irmãos, que testemunha eu sou. Se você disser que sim, eu vou lhe presentear com este lindo anel que eu acabei de comprar. Basta você dizer sim, para o momento selar. Simone, você quer casar comigo? Agora que aceitou, vai ser tudo explicado. Na verdade, no cartório, há 20 anos é selado. Em breve aqui na igreja, tudo será carimbado. Quero diante de todos o meu amor expressar, aquela que me acolheu e pôde de mim cuidar, a Simone, minha noiva, com quem eu vou me casar. Eu estou muito feliz que ela não recusou. Eu estava bem rasgado, mas o Senhor costurou. Ele me deu vestes novas e do meu lado ficou. Eu quero agradecer, né, porque foi uma surpresa para a gente, né? O que vocês fizeram, a gente não estava esperando, né? E em breve isso vai acontecer aqui na Casa do Pão. Então eu queria agradecer a cada um de vocês, né, por esse momento. Se não fosse primeiramente Deus e vocês, né, eu sei que um dia ia chegar, mas não assim como está acontecendo, né? Obrigado.
Glória a Deus. Deus é tão lindo, né? Tão maravilhoso. Eu sei que Ele pega a gente de surpresa, né? E eu fico muito agradecida ao Senhor por tudo que Ele está fazendo, né? Na vida da Simone, na vida do André, agora pastores. Nós temos caminhado há tanto tempo juntas, passado tantas coisas, e para mim é uma alegria grande no meu coração de ver tudo que o Senhor está fazendo na vida deles. E eu creio que muito mais Ele vai fazer. É lindo o que Ele está fazendo. Às vezes, com tantas provas e dificuldades que eles têm passado, ainda não têm contemplado tudo aquilo que o Senhor tem preparado para o coração deles. Mas muito em breve, eu creio, porque o Senhor é aquele que Ele não revela tudo de uma vez, né? Ele vai revelando conforme o tempo vai passando. E eu creio que esse tempo, como o Fernando liberou essa noite, né? Esse tempo já tem chegado, eu creio em nome de Jesus, e eles vão ver, amém? Vamos orar por eles e já vamos estar assim encerrando em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te engrandecer por esta noite tão linda, por esta noite tão maravilhosa, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor André, pela vida da pastora Simone. Eu louvo ao Senhor, ó Pai, pela vida deste casal. Nós temos acompanhado, Senhor, e nós sabemos, ó Pai, grandes coisas o Senhor tem feito na vida deles, como eles têm crescido na Tua presença, Pai, como eles têm, Senhor, se disponibilizado para fazer aquilo que o Senhor tem para com a vida deles, como eles têm renunciado tantos sonhos, tantas coisas, ó Pai, para viver os sonhos do Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai. E é uma honra nesta noite, Pai, poder estar aqui contemplando o que o Senhor está fazendo na vida deles, nesta comunidade. Pai, muito obrigada, Senhor, que eles possam ver, Senhor, que eles possam contemplar, Senhor, os sonhos do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem pensado a respeito deles, que eles possam enxergar e contemplar as grandezas do Senhor. Pai, eu creio que o dia 28 aqui neste lugar, que vai ser realizada a cerimônia do casamento deles, Senhor, Deus, a porta do céu, Pai, algo vai acontecer, eu creio, Pai, no nome de Jesus, algo vai ser selado no céu, na terra, Senhor, porque grandes coisas o Senhor já tem feito. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigada, Pai. Senhor, eu te louvo por esta noite. Eu te louvo pela palavra que o Senhor liberou através da vida do teu filho. Pai, muito obrigada, Senhor. Que nesta noite, Pai, eu creio que vidas pode acessar, Senhor, aquilo que o Senhor derramou neste lugar. Que a nossa fé seja acrescentada no Senhor e que nós possamos tocar aquilo que o Senhor tem preparado, Pai. Muito obrigada. Que o Senhor venha nos levar em paz para as nossas casas, com segurança, Senhor, guardando a cada um, Senhor, no caminho para os seus lares. Guarda, protege, livra de todo mal. É a nossa oração nesta noite, Pai, que a bênção do Senhor acompanhe cada um, ó Pai, nesta noite, neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe.